Vorcaro preso hoje, né, pela manhã. A ordem foi dada pelo ministro André Mendonça, cumprida por agentes da Polícia Federal. Vorcaro é citado como responsável por um esquema de monitoramento e ameaça a opositores. De acordo com as investigações, ele coordenava uma espécie de milícia para intimidar empresários, ex-funcionários e jornalistas, né? Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro revelam que o banqueiro participava de um grupo que chamava A Turma, né? E isso é muito grave. Deixa eu ouvir, Josias, o que você achou dessa prisão de Vorcaro? O que isso revela, a atuação de André Mendonça? Já se sabia, Fabíola, que o Daniel Vorcaro não dirigia um banco, mas uma organização criminosa. E à medida que a investigação avança, consolida-se a percepção de que não se tratava de uma quadrilha convencional. O ex-dono do Master retornou agora à cadeia como um mafioso clássico. O núcleo da delinquência é familiar. Juntos, os Vorcaro e os seus aderentes controlam mais de 150 empresas, lavam o lucro obtido por meio de crimes financeiros em negócios variados e vice-versa, lavam também o dinheiro dos negócios do mercado financeiro, corrompem agentes públicos, estão infiltrados nos 3 poderes, né? E agora descobre-se que num grupo de Zap, de nome sugestivo, A Turma, o Vorcaro encomendava ações violentas contra quem ousasse contrariá-lo, de concorrentes até jornalistas. Mandou quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim. Ou seja, aquele que era tratado como um talentoso financista até o ano passado, era, na verdade, um mafioso de mostruário. E nessa nova fase da investigação, vem à luz detalhes que adicionam escárnio a um enredo já bem estarrecedor, né? Sabemos que o Vorcaro tem conexões no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, no Poder Executivo, e agora descobre-se que ele dispunha de assessoria de servidores do Banco Central, de policiais, a um policial federal, a um policial civil, e ele obtinha informações sobre detalhes da investigação, de procedimentos que o envolviam, né? Então, realmente, Fabíola, é um personagem bastante perigoso, a periculosidade fica nítida nessa nova fase, né? Já era, mas agora houve uma fusão daquele crime tido como mais limpinho, o crime de colarinho branco, o roubo financeiro, a compra de prestígio político, a compra de autoridades, a compra de proteção. Agora tem esses crimes mais, por assim dizer, sofisticados, eles se fundem com a criminalidade mais bárbara, convencional, de mandar intimidar adversários, de encomendar agressões, fabricar um assalto com o propósito de agredir um jornalista. Então, realmente, é um criminoso de alta periculosidade. Fez bem o ministro André Mendonça em devolvê-lo à cadeia. Fica claro que foi um erro retirá-lo da cadeia, porque ele estava se movimentando para embaraçar as investigações, né? E agora é aguardar para que esse personagem, Fabíola, não saia impune dessa intrincada teia criminosa em que ele se meteu, né? E que todos os que têm algum tipo de envolvimento com ele também tenham o seu encontro com a lei, né? É muito impressionante que um personagem assim tenha percorrido pelos salões da República sem que ninguém tivesse notado que estava, na verdade, lidando com um mafioso. É muito curioso perceber também, né, professor Marco Teixeira, o Josias estava falando agora no final, que foi um erro tê-lo tirado da cadeia. As ações agora, né, o trabalho do André Mendonça, muitas vezes revela a falta de trabalho de outros, né? Sem dúvida, Fabíola. Aliás, é muito importante que essa decisão tenha sido tomada pelo André Mendonça, não é? Porque o André Mendonça ele está um pouco acima, digamos assim, da politização do caso, não é? Então, isso é bastante importante, Fabíola. Agora, é assustador também a extensão do caso, não é? Não só pelo que o Josias aí relatou, não é? De ameaças a jornalistas, de ramificação para dentro
das instituições do Estado, né? Mas também pelo fato de nós lembrarmos que o André Vorcaro era celebrado, não apenas como jovem talentoso, mas como alguém que também tinha recebido prêmios de compliance, de boa gestão e tudo que a gente imagina, Fabiola. Agora, este caso, pensando ele do ponto de vista bastante amplo, ele traz para o Supremo uma imagem um pouco mais positiva no momento em que o Supremo vivia crise de imagem. Então, isso é importante também. Agora, este caso afeta, inclusive, o ministro Gilmar Mendes vai mandar para o plenário, salvo engano, a decisão sobre o sigilo lá das empresas da família Toffoli, afeta essa apreciação, porque mostra que não dá mais, de forma alguma, para você limitar a investigação, dada a natureza que veio a público hoje. E, de outra maneira, Fabiola, afeta também a agenda política. Nós estamos, até ontem, curiosos com a quebra do sigilo do Lulinha. Este caso tira um pouco a importância da quebra do sigilo do Lulinha do ponto de vista da agenda política, dado o fato que tudo que envolve do ponto de vista de Estado, do ponto de vista de ameaça à liberdade de imprensa, do ponto de vista de ameaça à concorrência e, mais do que isso, Fabiola, das conexões para dentro do Banco Central. E conexões essas que eram com funcionários efetivos, ou seja, funcionários bem remunerados que tinham proteção da estabilidade no cargo para poder fazer trabalho a bem do serviço público e a bem do Estado. E, de certa forma, se prestava a esse tipo de serviço. Isso é muito importante para a população ver que não é só cargo político que está sujeito a esse tipo de atividade, cargo efetivo também, tá? É isso. Vamos lá, 10 horas e 14 minutos, vamos saber mais detalhes. A Natália Portinari e o Fábio Serapião, que vem revelando várias questões relacionadas a esse caso. Então, nesse caso hoje, o Serapião está lá na Polícia Federal, daqui a pouquinho estará conosco. A Natália Portinari está conosco agora para também trazer mais detalhes dessa operação. Olá, Nath, bom dia, seja bem-vinda ao nosso All News. Oi, bom dia, Fabiola. Dia quente fervendo, vamos embora. Como é que ocorreu essa operação? Quantas pessoas presas? Quantas buscas e apreensões? Como é que isso aconteceu hoje pela manhã? Então, a gente tem 4 prisões que são relacionadas a esse núcleo aí, que agora a gente sabe que se identificava ali como a turma, pessoas que, segundo a PF, se organizavam para realizar ações violentas em nome do banqueiro Daniel Vorcaro. E tem também dezenas de buscas e apreensões. A decisão das buscas ainda está sob sigilo, porque as buscas ainda estavam em andamento, e o ministro André Mendonça ele liberou a decisão que determinou as prisões depois que o Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, se entregou à Polícia Federal. Então, os 4 integrantes desse grupo de WhatsApp são os que foram presos hoje. A gente tem o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, a gente tem o próprio Vorcaro, tem também uma pessoa chamada Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que era conhecido como sicário ali dentro do grupo, porque ele executava ações de espionagem, intimidações de adversários, até acesso aí, ao que tudo indica, a sistemas sigilosos da PF, do MPF, até do FBI e da Interpol, a Polícia Internacional. E tem também o Marilson Roseno da Silva, que é um policial federal aposentado, também integrava esse grupo. Então, esse grupo... toda, Nath, legal a gente está contando aqui, trazendo os detalhes e explicando. Tinha a turma, que eles chamava a turma, esse grupo no WhatsApp. A turma toda foi presa? Dá para dizer isso já? Isso, exatamente. E, além disso, foram alvos de medidas cautelares também 2 ex-integrantes do Banco Central que recebiam aí ordens, instruções e repassavam também orientações ao Banco Master de como se portar diante de fiscalizações e reuniões com autoridades do BC. Então, eles eram uma espécie de infiltrados ali do Master dentro do BC, eles já tinham sido afastados por uma apuração administrativa do próprio banco em janeiro, e a decisão do ministro André Mendonça traz ali os detalhes da participação deles e até indícios de que um deles teria recebido propina através de uma empresa, um contrato falso de consultoria que foi fechado com uma empresa.
Um desses integrantes do BC também recebeu um guia em uma viagem para Disney como um presente aí do Vorcaro, né? Então até isso tem aí no meio dessa história. E eu queria destacar, né, Fabíola, essas ações extremamente violentas que a decisão do ministro André Mendonça expõe, que eles falavam sobre quebrar dentes de pessoas, tem que moer essa vagabunda, enfim, umas frases assim que são completamente bizarras de você pensar que um banqueiro que arrecadou 80 bilhões de reais tratava dessa forma adversários, né, e pessoas que eram inimizades dele, assim, realmente é surreal. Natália, a gente daqui a pouquinho vai trazer até a fala do Lauro Jardim, que logo mais cedo na Rádio CBN revelou que ele era, né, uma dessas vítimas que estava ali no documento que foi revelado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele protege o nome dessas vítimas. Algum outro nome apareceu? Porque quando ele até fala ali, né, de jornalistas e outras pessoas que queriam até descobrir e revelar as questões relacionadas a ele, tem algum outro nome que apareceu ou não? De pessoas que eles perseguiam, que a turma perseguia? Então, o próprio nome do jornalista, né, do Lauro Jardim, tinha sido tarjado ali na decisão do ministro André para preservá-lo e, enfim, como cabe a ele, claro, falar sobre isso, ele foi avisado e ele mesmo decidiu se manifestar e se identificar como o alvo aí, né? Mas a gente tem um trecho, né, que o Daniel Vorcaro fala de uma empregada dele, que ele cita como Monique, e um chefe de cozinha que também estaria intimidando ele, enfim. E aí eles falam o seguinte, o Daniel Vorcaro diz, o bom de dar um sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. E daí, falando sobre a Monique, ele fala, a empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde, o que é para fazer? Daniel Vorcaro responde, puxa o endereço tudo. Então, segundo o ministro André Mendonça, essa dinâmica violenta revelada pelas conversas, esse é o tipo de coisa que se conversava aí dentro desse grupo. Isso é muito impressionante, né, Natália? Porque até então estávamos falando de um banqueiro, de um empresário, né, o Daniel Vorcaro. Agora, esse conteúdo que é revelado pelo Supremo Tribunal Federal hoje, o que ele falava pelo WhatsApp, é um criminoso, né, um bandido dessa maneira, né? A forma como ele falava, ter que moer, quebrar todos os dentes, arrancar os dentes, né? São falas de Vorcaro nesse grupo mandando fazer isso, né? Uma pessoa que tinha aí um escritório de ostentação ali, né, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, convivia com as principais autoridades do país, trocava mensagem com deputados, senadores, estava sempre em ambientes aí, né, de estima, de prestígio, estava se referindo dessa forma. E aí é interessante, né, entrando um pouco nos bastidores de como foi essa operação, que a PGR ela teve ali 72 horas para se manifestar sobre o caso, acaba dizendo ali, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz que o prazo é exíguo, então a PGR não teria como abonar as decisões ali de prender as pessoas que estavam sendo identificadas, e o ministro André Mendonça ele é muito contundente ao indeferir o pedido de mais prazo da PGR, né, que a PGR tinha pedido mais prazo, ele diz que não tem como dar mais prazo, e ele diz, inclusive, que lamenta que a PGR não tenha se manifestado, porque claramente os elementos ali enviados pela Polícia Federal representam ali um perigo para a sociedade. Então, ele usa esses termos para criticar, mesmo abertamente na decisão dele, o posicionamento da PGR. Isso também é outra revelação extremamente importante, porque esse conteúdo estava nas mãos, né, dessas autoridades. O próprio Dias Toffoli tinha contato com isso, ele recebeu, né, essas questões, essas falas, né, a própria PGR, como você está falando, né, e agora André Mendonça mostra, né, aí os bastidores de tudo isso. Bom, temos um longo trabalho pela frente. Nath, qualquer novidade você volta aqui. Muito obrigada por estar aqui conosco e parabéns aí pela cobertura. Até! Obrigada, bom dia para você.
Vamos lá, gente. É pesado, é isso mesmo que a gente está ouvindo. Vamos entrar nessa história do Lauro Jardim, porque ele logo cedo revelou que era realmente ele que estava. A gente tem aqui um trecho, tem como a gente colocar o trecho? Eles colocaram uma tarja escondendo, né, o nome do Lauro Jardim no documento que foi revelado pelo Supremo Tribunal Federal, nessa troca das mensagens, nesse grupo de WhatsApp chamado A Turma. Mas nesse documento tá aí, ó, mostra justamente isso. Mourão, o que tá preto aí, tá escrito Lauro Jardim. E a gente tá falando porque o próprio Lauro Jardim revelou, por isso que a gente tá revelando. Aí ele diz, esse Lauro Jardim bate cartão todo domingo, hein? Lança uma nova sua, positivo. Sim, Daniel Vorcaro responde. Mourão, cara escroto. Vorcaro, tinha que colocar gente seguindo esse cara, pegar tudo dele. Mourão responde, vou fazer isso. Numa outra troca de mensagens, Vorcaro diz, esse Lauro Jardim, quero mandar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Essa é a mensagem entre Vorcaro e Mourão. Mais cedo hoje, na Rádio CBN, o colunista do Jornal Globo, colunista também da Rádio CBN, Lauro Jardim, falou a respeito dessas revelações, né? E desabafou, inclusive, sobre esse caso. Lauro Jardim, que no ano passado revelou a viagem do ministro Dias Toffoli com um advogado ligado ao caso do Banco Master para ver a final da Libertadores. Também mostrou que entre 2023 e 2024, o patrimônio da mulher de Alexandre de Moraes saltou de 24 milhões para 79 milhões e 700 mil reais. E aí, hoje, Lauro Jardim falou sobre o trabalho dele como jornalista e como é que é ser vítima né, de ameaças como essa que a gente viu aí nessas mensagens. E, embora, Milton, eu sempre tenha certeza que jornalista não é notícia, nesse caso eu sou obrigado a ser notícia e revelar aqui que na troca de mensagens do Vorcaro, nesse grupo batizado A Turma, ele me incluiu, ele planejou e autorizou uma ação contra mim, que seria a seguinte, a ideia era simular um assalto, primeiro me vigiar. Bom, vamos voltar, ele na troca de mensagens, primeiro o Vorcaro cita uma nota que eu publiquei na minha coluna de domingo no Globo e diz que eu publico muitas coisas sobre ele e partem para dizer que tem que fazer alguma coisa. Então, a ideia explicitada ali nessa troca de mensagens era simular, primeiro me monitorar, me seguir, descobrir coisas ruins contra mim e tal. Em segundo lugar, simular um assalto e, segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes. Isso foi planejado e dado ok pelo Vorcaro para que fosse seguido. Bom, felizmente, como você, Milton, você, Cássio, os ouvintes, todo mundo que me conhece sabe, isso não chegou a acontecer. Felizmente, isso não chegou a acontecer. Josias, que forte isso, né? O que isso revela do Vorcaro, do caso, A Turma? Revela aquilo que comentamos, né, Fabíola? Não era um criminoso convencional, era um mafioso clássico, de mostruário. E há um ingrediente aí esse ingrediente de violência não pode ser tratado como algo simplório. Esses arroubos não podem ser vistos como meros latidos de um mafioso em apuros, né? E o problema se agiganta quando se percebe que com essas novas revelações, cada mensagem em que o Daniel Vorcaro dá uma de cachorro louco, manda quebrar dente, manda constranger a vagabunda, segundo a expressão dele, ele, no final das contas, constrange alguém na República que se relacionava com esse personagem em termos diplomáticos, que providenciava proteção para esse personagem, providenciava privilégios a parlamentares que tentaram facilitar a vida do Master. Há magistrado, no caso Dias Toffoli, que fez negócios com o Vorcaro. Inclusive, hoje está em cana, voltou para a cadeia,
o cunhado do Vorcaro, que operacionalizou os negócios da quadrilha com a empresa do Toffoli, a empresa que depois o ministro teve que admitir que é sócio dos irmãos e que venderam lá uma participação naquele resort no interior do Paraná. Está de novo o cunhado do Daniel Vorcaro, também integrava a turma, compunha a máfia e está de volta para a cadeia. Então, cada mensagem dessa de cachorro louco constrange, como disse, alguém na República. Isso é que Fabiola, mais eloquente nesse caso. Estamos falando de um mafioso que percorria os salões da República travestido de banqueiro, comprando autoridades, invadindo sistemas eletrônicos de órgãos de controle e de investigação e, tendo sido preso lá atrás, foi solto. Foi solto. E agora todos fingem que não o conhecem, todos simulam desentendimento, fingem que nada está acontecendo. Então é preciso que a investigação, Fabiola, não fique apenas centrada no Daniel Vorcaro. Até agora não sabemos, e o processo corre no Supremo Tribunal Federal, mas não sabemos quais são as pessoas com prerrogativa de foro no Supremo. E, obviamente, elas existem. Elas existem. Então, sabe-se que há personagens com foro no Supremo, mas, até agora, os nomes desses personagens ainda não vieram à luz. E é preciso que venham rapidamente. O país precisa saber com quem está lidando, Fabiola. O Vorcaro já sabemos. Agora já temos a consciência de que se trata de um mafioso de monstruário. Agora é preciso saber quem se relacionava com esse mafioso fingindo que ele era banqueiro. E alguns sabiam que não era, porque estavam recebendo favores, e muitos, principalmente favores financeiros, né? Então sabiam de quem se tratava. Então é preciso que também o país saiba quem são os cúmplices do Vorcaro, seja por ação, seja por omissão. É isso. E eu até lembrei aqui da coluna da Thaís Bilenque, quando o André Mendonça foi escolhido, né? E foi por um sorteio que o André Mendonça foi escolhido, a Thaís Bilenque trouxe essa revelação, né? Que Lula comemorou o Mendonça, o relator do caso do Banco Master. Quando saiu a revelação de que ele seria o relator, Lula teria dito, né? Disse a interlocutores, essa é a apuração da Thaís, abre aspas, pelo menos caiu alguém sério, foi o que ele disse. Ele disse a interlocutores, caiu alguém sério. E aí agora a gente está vendo essas revelações autorizadas por André Mendonça e Vorcaro voltando para a prisão. E agora a gente vê a gravidade, quem é esse criminoso. Bom, hoje no nosso All News, muita gente vai chegando por aqui. Mais dois convidados nesse momento. Professor Walter Mairovich, nosso jurista de plantão, sempre nos ajudando a entender. E claro, ele, o cara da PF, Fábio Serapião conosco a partir de agora. Olá, Fábio, bom dia. Tá desligado ainda o som dele, agora foi. Bom dia. Agora já foi, bom dia. Bom dia, professor Mairovich. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, professor Marco. Bom dia, Josias. E bom dia, Fábio. Ô, professor, eu vou começar com o Mairovich. Mairovich, estou muito curiosa para saber o que você está achando dessa determinação de André Mendonça, o que revela ele que agora pela primeira vez mostra, né, o conteúdo dessas mensagens que todo mundo queria saber, né? Esse grupo de WhatsApp, a turma, e Vorcaro mais uma vez atrás das grades. Fabiola, que a prisão preventiva era necessária, não só do Vorcaro, como do seu operador e braço direito, que é o cunhado, como do executor das ações violentas, o trabalho sujo, esse que tinha um apelido significativo, né, de sicário. A sica é um punhal que se usava na antiguidade na mão para se matar no meio de multidões. Esse é o sicário. Então, não há qualquer dúvida a respeito da necessidade disso. Agora, o que a gente tem que refletir
tem que abrir o olho é para o seguinte: o Vorcaro foi preso, ficou 11 dias preso, aí vem uma tortuosa, uma canhestra decisão de uma desembargadora do Tribunal Regional da Primeira Região, Solange Salgado, onde ele foi colocado em liberdade, passou a usar a tornozeleira eletrônica, foi feita a apreensão do passaporte, porque ela, pasmem, ela, desembargadora, entendeu que bastava isso. Quando ele era chefe de uma organização criminosa, e que todo mundo sabe que organização criminosa não desfeita continua permanentemente cometendo delitos. Bom, a partir daí, a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que, como o Vorcaro adquire essa ousadia? Como ele adquire musculatura? Por quem ele foi anabolizado? Por quem ele criou tanta força em razão do quê? Veja, essa turma não é de hoje. Desde que ele foi dada cautelar para ele, ele saiu da cadeia, ele foi adquirindo musculatura. Tem uma causa para isso. Essa causa tem nome, sobrenome e toga, usa toga. Ele criou musculatura graças à proteção que ele tinha no Supremo do ministro Dias Toffoli. Aí é que está a origem, atenção, a origem de toda a ousadia dele. Ele ficou se sentindo poderoso e potente, porque tinha um aliado togado no Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade, não se pode sair daí. Se a gente quiser analisar outras coisas, tudo. Mas vamos buscar a origem. Como é que ele fica tão ousado? Então nós temos uma decisão tortuosa, canhestra da desembargadora, uma atuação vergonhosa do ministro Dias Toffoli, metido no negócio, sob suspeita. Isso deu força ao Vorcaro, força para que ele pudesse tentasse colocar em prática ameaças e realizasse trabalho sujo. Isso não pode escapar da mira de ninguém. Muito boa análise, professor Mairovich, porque aí a gente vê por que ele se sentia tão poderoso, tão protegido, né? Bom, vamos a mais detalhes sobre essa investigação, sobre essa apuração. E eu acho que é muito interessante a gente ver os diálogos neste momento, porque eu me lembro bem, né, quando o próprio Serapião revelou, né, esses bastidores todos da Polícia Federal, quando a Polícia Federal foi lá entregar no Supremo Tribunal Federal. Tá aqui, né? Olha isso aqui, né? É muito importante. O Serapião caiu neste momento. Que pena, daqui a pouquinho ele volta. Ele já retorna, a gente está conectando. Vamos lá, então eu vou voltar um pouquinho para falar sobre o próprio Lauro Jardim, que o professor Marco Teixeira não comentou. Essa história do grupo, né, a turma, né, as ameaças a um jornalista, isso é uma ameaça direta à democracia. E ele sendo protegido aí por alguém, né, como disse aqui o professor Mairovich, ele tinha, para ele fazer isso, ele tinha certeza que nada ia acontecer com ele. Correto, Fabiola. Ou seja, ameaça à democracia, o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão. Tá? E, Fabiola, se junta aí com um conjunto de ameaças de violência política que nós estamos vivendo aí há alguns anos, não é? Então, parece que ele se sentiu, obteve licença em função do histórico. A violência política tem sido pouco punida no Brasil, não é? Agora, eu retomo um pouco, Fabiola, o diálogo com Josias, né? A extensão do caso tem efeito sobre a República, dado o fato de que ele atinge o judiciário, ele atinge o legislativo, ele atinge o executivo em diferentes mandatos. É um financiador de campanha. Foi doador de campanha de vários candidatos eleitos e governadores importantes que certamente, como disse o Josias há pouco, devem estar bastante desconfortável agora, porque deve ter foto junto, deve ter foto em avião ou qualquer coisa dessa natureza, Fabiola. Então, reitero, não é? Este caso não é um caso que deva ser visto a partir só do personagem do Vorcaro.
Ele é, sem dúvida alguma, a liderança desse processo, mas tem outros personagens que, de alguma maneira, têm importância e operacionalizavam o chamado esquema. Então, pensando aqui mais para frente, né? Ou seja, se alguém delatar, isso tem efeito dominó, porque vai fazer derrubar várias pedras que vai atingir diferentes políticos e diferentes autoridades, não é? Que estão constituídas na República hoje. Fabíola. Levantou essa aba aí, né, o pastor Fabiano Zettel, que é um dos alvos, né, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, também preso nesta manhã em São Paulo, nessa terceira fase da operação. Ele também foi alvo da Polícia Federal. O Zettel foi o maior doador de campanha entre pessoas físicas do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2022. É disso que você estava falando, né, professor Exatamente, Marco? exatamente. Só para a gente entender também que é absolutamente suprapartidário esse caso. Não poupa ninguém. E por isso tanta proteção que eles querem dar no Congresso brasileiro. E tanto medo, né, Fabíola? E que no isso Supremo deve estar também. provocando agora no Congresso Nacional. A gente voltou com o Serapião? Acho que ainda não, né? Ainda não voltamos. Então eu queria até... Vamos falar um pouquinho do Zettel, ou Josias? Quer falar um pouquinho sobre ele, já que a gente já começou a falar sobre o Fabiano Zettel, esse personagem, o cunhado de Vorcaro, e que fazia parte da turma, né? O Fabiano Zettel é um pastor da Igreja Lagoinha, foi o maior doador de campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022, como falamos, cerca de 5 milhões de reais doados no total. Zettel foi o sexto maior doador de eleições, nas eleições, inclusive, daquele ano de 2022. Então, é um grande doador de campanhas, de várias campanhas, inclusive, né? A operação de hoje é a primeira autorizada pelo ministro André Mendonça desde que assumiu a relatoria do caso do Supremo Tribunal Federal. E ele, agora, preso e atrás das grades. Quem é esse personagem, ô Josias? É cunhado do Daniel Vorcaro, casado com a irmã do Vorcaro, e era o operador do Vorcaro, operador financeiro. E ele tem conexões pluripartidárias, então frequenta a Igreja Lagoinha, que é a mesma igreja frequentada pelo Nicolas Ferreira, por exemplo. Ainda nesta semana, o Nicolas foi pilhado numa foto de 2022. Ele percorreu vários estados numa caravana pró-Bolsonaro em 2022 e fez essas viagens num avião do Daniel Vorcaro. Hoje ele diz, olha, mas como é que eu poderia saber que o avião era do Vorcaro e que o Vorcaro se envolveria nesses negócios que agora estão sendo apresentados como criminosos, né? Então ele entrava, o Nicolas Ferreira entrava em qualquer avião, fazia caravana pelo país e não interessava a ele saber de quem era o avião. Ao mesmo tempo, o Zettel frequenta esse enredo criminoso do Daniel Vorcaro como o agente que transacionou com a empresa do ministro Dias Toffoli. Foi ele quem adquiriu, por meio de fundos vinculados ao Master, adquiriu as cotas da família do ministro Toffoli, da empresa na qual o Toffoli era sócio de dois irmãos. Os irmãos têm uma aparência de sócios cítricos, uma aparência de laranjas do ministro. Ele até agora não se animou a expor os detalhes desse negócio, apenas disse que são negócios convencionais, que ele não fez nada de errado, mas a CPI do crime organizado, na semana passada, quebrou o sigilo, não do Toffoli, mas da empresa da família Toffoli. Convocou para depoimento os irmãos do Toffoli. A quebra de sigilo foi anulada numa manobra esquisita, né? Uma manobra com traços de ilegalidade, uma manobra inusitada pelo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes pegou lá um habeas corpus que ele tinha expedido na época da pandemia, já estava no arquivo, ele tira do arquivo para utilizar como plataforma de anulação da quebra de sigilo da empresa da família do Toffoli na CPI do crime. Agora vai ter que submeter essa decisão, ou deveria,
seria razoável que submetesse essa decisão ao plenário. Mas é um personagem, Fabíola, que está com os pés em doações de campanha para bolsonaristas, Tarcísio e Companhia Limitada, operacionalizou a cessão de avião para bolsonaristas do porte do Nicolas Ferreira, está com as digitais nessa transação que compromete a toga do Toffoli nesse emaranhado de fundos geridos pelo complexo financeiro do Daniel Vorcaro. Então, é realmente um grande operador. E volta agora para a cadeia como membro da turma, esse grupo de Zap em que se fundiam os crimes financeiros com a violência da criminalidade mais banal, mais convencional. Essa violência que intimidava concorrentes, adversários, jornalistas, na base da porrada, na base de mandar quebrar os dentes de quem ousava contrariar o Vorcaro. Então, é um personagem multifacetado, né? Pastor, nos finais de semana, canta louvores nos cultos evangélicos e, nos dias convencionais, frequenta o grupo A Turma, onde são encomendadas esses crimes violentos. É muito impressionante, né? Aliás, mais detalhes a respeito do Zé está na nossa página do UOL também, na reportagem do Fábio Serapião, o cunhado de Vorcaro, que ele acabou se entregando, na verdade. Ele se entregou, né? O empresário, pastor Fabiano Zé, o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso nesta manhã. Ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva após a determinação de André Mendonça do STF e ele acabou se entregando. A defesa de Fabiano Campos Zétel informa que o seu cliente já se apresentou à Polícia Federal, em que pese não ter tido acesso aos objetivos das investigações. Fabiano está à inteira disposição das autoridades, foi o que disse a polícia, a defesa dele, né, à imprensa. Na operação de hoje, a PF prendeu o Vorcaro também, né? E aqui a gente está com os detalhes a respeito dele, os envolvidos, né? Os 4 que estão nesse grupo de WhatsApp, a turma, não sei se a gente tem aí a imagem deles, que foram alvos também desta operação de hoje. Né? Segundo as investigações, Fabiano Zétel manteve a atuação direta e reiterada em apoio às atividades desenvolvidas por Daniel Vorcaro, participando da estrutura operacional responsável pela execução e viabilização financeira de diversas iniciativas relacionadas aos interesses do grupo investigado. Por isso, o professor Mairovich, é justificada a prisão dele? Justificada. Ele era o braço direito, o braço operacional no que toca à lavagem de dinheiro, aos negócios. Agora, Fabíola, eu gostaria de tocar num ponto também importante. Veja, eu disse sobre a musculatura que ganhou o Vorcaro depois dos 11 dias de cadeia. Foi todo acobertado pelo Toffoli, virou um intocável e costa larga, né? Tinha as costas largas. Isso que leva o quê? Ao espírito mafioso, à ética ambígua da máfia, ou seja, intimidar, lesionar e até, num outro passo, matar. Mas dentro dessa musculatura, quem deu essa musculatura, evidentemente, o Toffoli tem um papel fundamental. Mas aí foi passado. Veja que força que ele ganha com uma decisão como essa, totalmente esdrúxula, buscada, como o Josias mencionou, lá no arquivo do arquivo. Mais do que isso, o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes. Tudo isso levou ao Vorcaro a sensação de ser intocável, de ter costa larga. Eu acho que é importante a gente trazer... A Thaís Bilenque já está conosco aqui, vamos chamar. A gente está abrindo aqui vários
várias portas para que a nossa equipe participe num dia tão importante de cobertura jornalística. A gente tem um timaço no UOL e com muita alegria a gente chama aqui Thaís Bilenque, que está no nosso time. Olá, Thaís, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabíola, bom dia para você, Nairobi, Josias, todo mundo. Antes de você me falar o que você tem neste momento, eu acabei de abrir e mostrar a sua coluna. No dia que André Mendonça foi escolhido, você trouxe essa baita apuração aí de que Lula teria dito, ainda bem que foi alguém sério, né? E agora, e neste momento que a gente tem acesso ao conteúdo, a quem é realmente Daniel Vorcaro, graças a essa revelação de André Mendonça, né? Porque mandou prender ele e toda a turma, né? E depois ainda retirou o sigilo da informação, que é uma coisa bastante... um ativo que a gente não pode dar de barato, já visto a atuação do Toffoli anteriormente, né, Fabíola? E nessa decisão, em primeiro lugar, o André Mendonça está na Alemanha, em Frankfurt, participando de um evento do qual o instituto dele de ensino, ITER, é parceiro na Universidade de Goethe, onde ele é professor visitante. Então, ele está comandando todos esses mandados de busca lá da Europa, né? Mas é isso, o documento que embasou a decisão dele e do qual ele tirou o sigilo, que foi feito no Brasil, obviamente, pela Polícia Federal, indica muito bem o funcionamento dessa turma e indica também a forma, né, como o Daniel Vorcaro operacionalizava e através de quem essa organização para viabilizar os interesses dele. E aí eles descrevem, Fabíola, a atuação de cada uma das pessoas da turma, dos meninos, né? Como ele em dado momento se refere nas trocas de mensagens. E aí tem um servidor em particular que eu gostaria de trazer aqui como que era a relação dele, que é um servidor do Banco Central. Na verdade, ele era chefe adjunto do departamento do sistema bancário do Banco Central, chamado Paulo Sérgio Souza. Ele e o chefe desse departamento, que é o Belize Santana, faziam parte da turma. Então, eles basicamente revisavam as minutas dos documentos que o Banco Master entregaria para o próprio Banco Central, mas muito mais do que isso, alertavam se havia algum monitoramento da atividade do Banco Master no próprio Banco Central. Eles ajudavam a sugerir e pensar estratégias para o Master em relação à autarquia. Eles foram corrompidos, segundo as investigações, e de maneira muito clara, né? Então, são pagamentos que são viabilizados, mas, como a corrupção sempre acontece, tem também aqueles mimos. E aí, uma troca de mensagens mostra que o Paulo Sérgio estava falando com o Vorcaro no WhatsApp e conta para ele que estava indo para a Disney, em Orlando, nos Estados Unidos, para passear. E aí o Vorcaro imediatamente fala, não, mas precisa de um guia para essas pessoas que estão indo viajar, e aciona uma pessoa para viabilizar um guia turístico para o diretor do Banco Central, para o chefe adjunto do Banco Central, passear na Disney, né? Então, por aí você vê como é que vai movendo essa engrenagem que viabilizou que durante tanto tempo o Banco Master operava como agora se sabe que operou. Isso é muito grave, né? A Thaís está aqui trazendo mais uma revelação que hoje está neste documento que foi divulgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal para justificar a prisão não apenas de Vorcaro, mas também de outros integrantes nessa trama golpista. Inclusive, quando ele divulga o documento, né, André Mendonça, ele fala que, segundo as investigações da Polícia Federal, o esquema investigado tinha 4 núcleos principais nessa atuação. O primeiro deles, um núcleo financeiro, né, que era responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro, que aí é esse crime financeiro que a gente fala do Banco Master, né? Os bilhões e bilhões, o negócio da Faria Lima, envolvendo um monte de coisa. O outro núcleo, corrupção institucional, algo que a imprensa está tentando revelar há bastante tempo. O quanto esse tentáculo, né, de Vorcaro e Banco Master chega justamente a pontos importantíssimos do poder, entre eles, servidores públicos do Banco Central, que é isso que a Thaís Bilenque está falando agora. 2 funcionários do Banco Central
Paulo Sérgio de Souza, Bellini Santana, que trabalhavam de dentro do Banco Central para Daniel Vorcaro cometer os seus crimes e estar protegido dentro de um sistema como o Banco Central. O outro núcleo, que também é revelado pela Polícia Federal hoje, é o núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. O que ele fazia? Utilizava empresas interpostas. Assuntos que estamos também trazendo há vários dias aqui em revelações do Serapião e da Natália, de como ele atuava em vários setores, né? As empresas laranjas, coisas que não existiam e que o dinheiro ia aparecendo lá para que pudesse também cometer os crimes financeiros que ele cometia. E essa última, que também já tratamos, mas que precisamos tratar mais, que era o núcleo de intimidação e obstrução de justiça. O que ele fazia? Ele e essa turma do WhatsApp, eles monitoravam ilegalmente adversários políticos, adversários de todas as formas, jornalistas e autoridades. É um baita de um criminoso, né, Thaís? Volta o som da Thaís, eu não estou ouvindo. É um baita de um criminoso. Pela investigação da Polícia Federal, Fabiola, o Vorcaro montou um esquema com todos esses núcleos de atuação, e esse núcleo de atuação de intimidação, monitoramento, que chegou até ao FBI, FBI e a Interpol, mas também a Polícia Federal e o Ministério Público no Brasil, contava com um sujeito chamado Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que é tratado como Felipe Mourão, e ele tinha abaixo dele um policial federal aposentado, Marilson Roseno da Silva. E eles faziam diversas atividades e ganhavam, segundo trocas de mensagem, este Mourão ganhava pelo menos R$1 milhão por mês para prestar esses serviços para o Vorcaro. Esse R$1 milhão não fica muito claro na troca de mensagens como que era distribuído pelos meninos, ele chama de meninos, que ajudavam a prestar esses serviços, mas a Polícia Federal diz que é muito eloquente, as trocas de mensagens são eloquentes no sentido de indicar que ele recebia R$1 milhão por mês para fazer isso. Então, são milhões e milhões, porque você pega... as cifras são sempre na casa dos milhões, né, Fabiola? E se o pagamento dos serviços custava isso, você imagina o bolo do dinheiro, né, que essa organização girava sempre para poder se sustentar, né? A Thaís colocou na coluna dela, o André Mendonça tá lá na Alemanha, né? Ele não tá no olho do furacão, ele lá de longe, ele tá liberado, prende, né? Decisão tomada lá da Alemanha, Thaís, distante do Brasil. Está em Frankfurt e o fuso horário pelo menos favorece, né? Que eles estão algumas horas na frente, então ele não teve que acordar e passar a madrugada acordado como fez o Alexandre de Moraes, que estava na França, quando dirigiu as ações contra o 8 de janeiro. Quando deflagra o 8 de janeiro, ele está em Paris e ele tinha que passar a madrugada acordado. Aqui, dessa vez, não. O Mendonça já estava... no final da manhã, começo da tarde, quando a prisão foi decretada, né? Mas é isso.